Olá, o Brasil atingiu um novo recorde. O final de semana mais letal da pandemia. Foram mais de 5 mil óbitos e 130 mil casos. Enquanto isso, a nossa reportagem apresenta o crescimento do número de despejos no país, que empurra milhares de famílias para a situação de miséria e desamparo. Na entrevista central, o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, comenta os equívocos da política de preços da estatal e o impacto disso na renda dos trabalhadores. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. A péssima condução da pandemia tem feito até a elite do mercado financeiro mandar recados ao governo Bolsonaro de que pode abandoná-lo a qualquer momento, diante da escassez de vacina e da expansão do vírus no país. O editor da newsletter Miguel Stedley analisa qual o prazo de validade da relação entre o bolsonarismo e o mercado financeiro. Vamos conferir. Embarque imediato. É a primeira vez em 3 anos de mandato em que Jair Bolsonaro se vê diante de uma oposição consistente com a recuperação dos direitos políticos do ex-presidente Lula, mas também sem o apoio do mercado financeiro, que sempre tolerou seus surtos golpistas. A elite financeira não apenas expressou seu descontentamento no manifesto, como dirigiu a atuação dos presidentes do Senado e da Câmara na reunião da semana passada sobre a pandemia. O mercado financeiro mandou dizer o que a oposição já diz há um ano: chega dessa palhaçada de cloroquina, o que a população precisa é de vacinação. Bolsonaro se tornou um problema para essa elite e provavelmente não vai bastar demitir Ernesto Araújo, incompetente para conseguir vacinas no exterior, para aplacar os ânimos dessa elite. É preciso saber agora se o mercado e as elites vão aguentar até 2022 ou se vão desembarcar desde já do projeto Bolsonaro. E apesar da volta de Lula, é bom lembrar que essa elite é ágil em reconstruir os seus pactos e buscar alternativas, como foi, por exemplo, com Fernando Henrique Cardoso depois do impeachment de Collor. Portanto, os movimentos e organizações populares precisam estar atentos e organizados, porque o momento de voltar às ruas pode estar próximo, para garantir não apenas o fim do bolsonarismo, como o fim do fascismo e do neoliberalismo. E como se não bastasse o alto número de mortes do coronavírus, o país também enfrenta uma espécie de pandemia de despejos. Mesmo com a decisão do Conselho Nacional de Justiça suspendendo as remoções, muitas famílias estão sendo retiradas de suas moradias e empurradas para a situação de rua no momento mais grave da pandemia. Nayá Tauane nos conta o desenrolar de casos de despejos pelo país. Trilhos do Brasil. A pandemia do coronavírus, que já tirou a vida de mais de 300 mil brasileiros e brasileiras, escancarou profundas crises sociais que existem no nosso país. O problema habitacional é uma delas. De acordo com o levantamento da campanha Despejo Zero, mais de 9 mil famílias foram despejadas durante a pandemia no Brasil e aproximadamente 65 mil estão sob essa ameaça. A ocupação do CCBB em Brasília, que abriga 38 famílias de catadores e catadoras de materiais recicláveis, sofreu 2 remoções durante a pandemia. Tiago Ávila é militante do coletivo Subverta, ligado ao partido do PSOL, que atua como aliado na ocupação. Ele relata a violência do governo contra a população mais vulnerável. O governo do Distrito Federal realizou esse despejo, que a Defensoria Pública alegava que era ilegal o despejo, e realizou ele com bastante violência. Passou com trator em cima de bens pessoais, não deixou as pessoas pegarem nada. A escola foi desmontada com as pessoas dentro da escola. No primeiro dia a gente resistiu, se agarrou aos pilares. No segundo dia já veio com muita violência e desmontou a escola com as pessoas agarradas aos pilares. Mas a gente realmente fica indignado com uma situação dessa, é revoltante. Situação semelhante se repete em Alagoas, no acampamento Marielle Franco. Nas últimas semanas, a prefeitura da região tem ameaçado despejar as 120 famílias agricultoras que ali vivem.
Em Sergipe, a ocupação centro administrativo vive sob a constante coação de perderem suas casas. A moradora Milene Santos nos conta sobre os riscos dessas ações de despejo em plena pandemia. Em uma pandemia, com certeza, não ter casa aumenta cada vez mais o risco de contaminação da doença, do Covid-19. As principais medidas são para ficar em casa, lavar as mãos. E como faremos isso se não se quer que a gente permaneça em nossas moradias? Na semana passada, 80 famílias do acampamento Palmares, em Juazeiro, na Bahia, sofreram com um despejo sem ordem judicial organizado por seguranças particulares ligados ao proprietário da área. Em Belo Horizonte, a ocupação Candeeiro, composta por mais de 50 famílias, está sob ameaça de despejo a partir do próximo dia 6 de abril. Tatiane Silva é moradora da ocupação e relata a violência que está em jogar pessoas na rua em meio à pandemia. A gente construiu isso com o nosso suor, a gente construiu da nossa forma. E se isso nos é tirado, praticamente está matando a gente por dentro, está matando a nossa dignidade, está dizendo que nós somos nada para a sociedade. Porque se eu não tenho moradia, se eu não tenho um lar, eu não tenho direito à saúde, eu não tenho direito a um trabalho. No final de fevereiro deste ano, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma recomendação aos juízes de todo o país para que suspendam os despejos como forma de evitar a disseminação da Covid-19. O que colabora para que a crise no Brasil fique ainda pior é a política de preços adotada pela Petrobras. O aumento sucessivo dos combustíveis tem ligação direta com o aumento do custo de vida no país. O nosso convidado de hoje do Entrevista Central, o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, analisa não só os equívocos da política de preços, como também o projeto em curso de venda de ativos da empresa. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Conosco o economista José Sérgio Gabrielli. Ele é professor da Universidade Federal da Bahia e ex-presidente da Petrobras. Vamos conversar sobre a venda de ativos da estatal e o aumento dos preços dos combustíveis. Professor, o assunto que interessa bastante a população, o sucessivo aumento de preço dos combustíveis. O senhor pode nos explicar por que os combustíveis aumentam tanto e quais as saídas para evitar esses sucessivos aumentos? Os países que têm produção de petróleo, que têm refinarias e que têm um mercado grande, em geral, eles adotam um conjunto de políticas para reduzir esse impacto. Primeiro, ampliar a utilização do petróleo produzido nacionalmente nas refinarias dentro do país, para que as refinarias nacionais possam vender para o mercado doméstico com custos nacionais. Então, o primeiro elemento é integrar a produção de petróleo com a produção do refino e fazer com que o refino utilize o máximo de produção nacional. Segundo, reduzir as importações e diminuir a utilização de exportações de petróleo cru quando as refinarias são capazes de processar esse petróleo. Essencialmente, você tem que ter um conjunto de políticas que estimulem o uso da produção nacional, transformado em derivados nas refinarias nacionais, vendendo para o mercado nacional. O senhor falou de priorizar o refino nacional como uma das formas de baixar o preço dos combustíveis. Mas a Petrobras atualmente parece que vai no caminho contrário, vendendo refinaria e não explorando o máximo de outras refinarias que funcionam no país. Por que ela tomou esse caminho? A Petrobras realmente está indo na contramão das maiores empresas do mundo. Quer dizer, a Petrobras já vendeu a BR Distribuidora, a BR Distribuidora não é mais da Petrobras. A Petrobras tem uma participação acionária pequena na BR Distribuidora, que é uma empresa privada agora. A Petrobras vendeu a Liquigás, portanto, perdeu a capacidade de atuar no varejo do gás liquefeito de cozinha, o gás de cozinha. A Petrobras vendeu já a refinaria Landulfo Alves aqui da Bahia, que é a segunda maior refinaria do sistema Petrobras. A Petrobras está se concentrando e se transformando basicamente numa empresa
exportadora de petróleo cru produzido na Bacia de Santos do pré-sal brasileiro. Aproveitando esse assunto, professor, a imprensa fez um alvoroço de que a Petrobras perdeu valor de mercado, bilhões, na troca do último presidente agora, o general Castelo Branco. Por que esse alvoroço e o que isso impacta na população que precisa comprar o combustível no dia a dia? As ações da Petrobras são, digamos assim, a joia da coroa da Bolsa de Valores no Brasil. E eram um importante papel na Bolsa de Valores de Nova York. Hoje é bem menos o papel da Petrobras na Bolsa de Valores de Nova York. Mas no Brasil ela é muito importante. E entre os compradores e vendedores de ações, existem aqueles que têm interesses muito de curto prazo. Tem o investidor que compra uma ação às 11 horas da manhã, vende a 1 hora da tarde e quer ganhar dinheiro nessa movimentação intradiária das ações. Tem aquele outro que compra uma ação para receber o dividendo o mais rápido possível e se desfazer da ação logo depois. Quer dizer, há também aqueles outros que compram a ação da Petrobras que têm uma visão de longo prazo, que têm uma visão de valorização do capital da empresa, de consolidação do patrimônio e dos ativos da empresa. Portanto, há vários interesses no mercado acionário em relação às ações da Petrobras. Quando o mercado, ao meu ver, reagiu de forma histérica e de forma não racional em relação à mudança da presidência da Petrobras, ele, na verdade, se refletiu numa venda acelerada de ações por parte de alguns detentores de ações, por isso ela caiu violentamente. Em 2 dias de operação, caiu violentamente o valor das ações da Petrobras, mas isso não tem nenhum efeito direto sobre a empresa e sobre a capacidade de investimento dela. O senhor poderia nos explicar a importância da Petrobras na produção de oxigênio no Brasil, levando em conta essa necessidade já premente nos hospitais em todo o país? A Petrobras não é uma grande produtora externa de oxigênio, ela produz oxigênio muito para uso interno nas próprias refinarias e poderia aumentar a produção nas unidades de fertilizantes que estão fechadas. Então, particularmente, a unidade Fafende do Paraná poderia vir a produzir oxigênio. Acho que é preciso, no entanto, ver quais as mudanças que teriam que ser feitas no processo industrial de produção de oxigênio para produzir oxigênio na especificação hospitalar, que é o que mais nós precisamos nesse momento. Mas me parece que, do ponto de vista do mercado, o grande problema e o grande estrangulamento que está ocorrendo na área de oxigênio hospitalar não é principalmente no volume das moléculas de oxigênio, mas é na disponibilidade e existência de cápsulas, né, tanques que sejam capazes de serem operados nos diversos hospitais que não têm capacidade central de armazenamento de oxigênio. Agora a nossa pausa na cultura. A recomendação de hoje vem direto do Rio Grande do Sul. O produtor cultural Moisés Oliveira tem uma dica de festival de música de rua super bacana. Vamos conferir. Parada Cultural. Olá, Moisés Oliveira passando aqui para deixar um recado para todos prestigiarem o Festival de Música de Rua, que vai estar acontecendo no Facebook, na página do festival. O festival vai até o dia 4 de abril, com apresentações no formato live de Cleiton e Cledir, Rafoage, Richard Serraria, Marcelo Gross, Mulada All Stars, além de 10 cantautores selecionados de todo o Rio Grande do Sul, mostrando a nossa pluralidade musical. Todas as atividades são gratuitas e podem ser acompanhadas pela página de Facebook do festival. Conseguiu anotar? O festival será transmitido pelo Facebook até o dia 4 de abril. O nosso programa chegou ao fim. E se você quer rever esse ou outro conteúdo, acesse nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Uma boa semana e até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.